Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê. Então hoje a gente vai falar sobre indigestão crônica. Indigestão crônica é quando a gente come coisas saudáveis para o nosso biotipo e isso faz mal a gente, ok? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa de constituição Pitta. Se eu fico comendo muita gordura, isso, dentro da perspectiva do Ayurveda, vai me fazer mal, porque as pessoas de constituição Pitta têm mais dificuldade de digerir gordura, as pessoas de constituição mais Vata têm dificuldade de digerir proteína, e as pessoas de constituição mais Kapha têm mais dificuldade de digerir carboidrato. Isso tem umas razões fisiológicas aqui, mas o ponto é o seguinte: existem coisas que, por exemplo, a minha alimentação de uma constituição mais X, Pitta, deveria ser mais com carboidratos e legumes do que exatamente com coisas com muita gordura, certo? Mas se eu, mesmo comendo essas coisas que a princípio me faziam bem, que está de acordo com a estação do ano, que está com o horário certo, etc, e mesmo assim isso fica me fazendo bem, o Ayurveda ele tem uma palavra muito específica para isso, que é ajirna, A-J-I-R-N-A, que significa a incapacidade de digerir coisas saudáveis de uma maneira eficiente. Isso se dá, é perceptível principalmente por uma sensação de peso no estômago, uma sensação de distensão abdominal, uma sensação de algum enjoo, uma sensação de fraqueza, uma sensação de leseira, uma sensação de muitos gases, muitos arrotos, uma sensação onde você tem dificuldade de viver, ok? Quando você tem indigestão crônica, você não vive, a tua vida é um suplício, certo? O que acontece no Ayurveda? No Ayurveda, você não basta ter só uma quantidade de enzimas X para digerir uma quantidade de proteínas ou qualquer coisa que seja, porque essas enzimas elas podem não estar funcionando, ok? Então, por exemplo, suponha, vou pegar o meu exemplo, eu, pessoa de constituição Pitta, começo a comer muita banana. Banana é coisa saudável, mas que dentro da perspectiva do Ayurveda, a banana aqui do Brasil é muito ácida, e isso desequilibra a fisiologia de uma pessoa com a minha constituição. Aí eu vou comendo banana, aí eu começo a ter afta, eu começo a ter espinha, e a princípio eu só estou com alguma coisa esquisita, certo? Essa relação assim, de onde vêm as espinhas, de onde vêm as aftas, de onde vêm as manchas na pele, de onde vêm essas coisas, vem principalmente do que o Ayurveda chama de ama, AMA, que é material mal digerido, certo? Então a principal toxina que existe no Ayurveda é aquilo que a gente digeriu de uma maneira mal feita. Que nem você vai cozinhar uma comida e ela fica meio cozida, aquilo dali é lixo, certo? Só que no Ayurveda, essa comida mal cozida, ela fica dentro da casa. Ela fica fermentando e ela fica grudando nas paredes. Ela fica fedendo. Ela fica fazendo com que ninguém consiga fazer nada direito naquela casa. Sabe aquela sensação de que a casa está tão desorganizada que não dá nem para varrer o chão de tão desorganizada que está? Isso é a ajirna. É quando você está com a tua capacidade de digerir toda bagunçada, certo? Aí as pessoas na nossa cultura hoje em dia adoram falar, porque o glúten faz mal, porque o laticínio faz mal, porque isso e porque aquilo. Todas essas intolerâncias, no Ayurveda, via de regra, são processos de indigestão crônica, onde você perde a capacidade de digerir coisas mais complexas, coisas mais difíceis de serem metabolizadas, mas não necessariamente coisas que as pessoas são alérgicas. Só que aí acaba sendo muito fácil, muito cômodo dizer, você é alérgica, toma isso, vai fazer um teste que custa, sei lá, não sei quantos reais, e aí você fica refém da ideia de que você é alérgico àquilo, certo? É claro que existem pessoas celíacas, mas o ponto aqui é dizer que essa indústria da alergia alimentar é uma indústria que as pessoas cada vez têm menos possibilidade de comer, certo? Como é que a indústria da alergia alimentar funciona? Fazemos o pão sem glúten, fazemos o não sei o que lá sem lactose, não sei o que e tal. E você fica obrigado a comprar aquilo específico, você fica refém de uma situação que, na perspectiva do Ayurveda, é um processo de digestão crônica mal feito, certo?
Porque ama, que é esse material que fica lá, aquele arroz que você deixou meio cozido e ficou fermentando, qual é o problema disso? Ele vai contaminando todos os outros arrozes que vão sendo feitos. Nossa, arroz ficou ótimo, Deus me livre. Então, todo o processo de ama, de toxina, acaba ou vai diminuindo gradualmente a tua capacidade de digerir novas coisas. Sabe aquela panela que vai ficando sempre com uma crosta, isso vai fermentando toda a comida que vai fazendo ali? A ideia no Ayurveda é essa. Você vai ficando com o teu processo de digestão podre, certo? Aquela frase clássica que eu sempre falo: um bom Agni transforma veneno em néctar, um mau Agni transforma néctar em veneno. O que significa isso? O Ayurveda ele mede prioritariamente a capacidade metabólica da pessoa, certo? Porque senão, aí você corta o glúten, aí depois você começa a ter intolerância ao pepino, aí depois a alface, aí depois isso, aí depois aquilo, aí depois você ou vive de luz ou você está muito mal, porque qualquer coisa que você come, mesmo que seja saudável, você passa mal. Por que você passa mal? Porque o teu Agni, a tua capacidade metabólica está emporcalhadíssima, certo? Aí você tem, eventualmente, febre, diarreia, vômito, respostas fisiológicas do organismo de procurar fazer com que essa nojeira seja jogada fora, certo? A febre é queimando o lixo, a diarreia é jogando o vaso abaixo e o vômito é jogando pela janela, certo? Mais ou menos isso, só que a janela é a nossa boca, certo? Como é que o Ayurveda lida com situações de indigestão crônica? Porque a gente já tem uma análise aí, né? Aquilo que a gente foi comendo ao longo do tempo e que a gente não digeriu bem é a causa do nosso processo de tudo que a gente come agora me faz mal, certo? Ficou claro até aqui? Bom, então vamos lá agora, passo 2. Como a gente melhora a capacidade de digerir coisas novamente quando a gente está com a lama até o nariz, certo? Então pode começar a anotar, por favor. Primeiro é seguir a principal regra do Ayurveda para a saúde. Só comer quando tem fome. E ter fome porque é importante comer. Tem um vídeo meu de princípios fundamentais da nutrição Ayurveda, tem lá, de mais de não sei quantas mil visualizações. Talvez seja o meu vídeo mais famoso. Numa hora inteira eu fico repetindo: só comer quando ter fome e ter fome porque é importante comer. Porque se a gente não come, na perspectiva do Ayurveda, os nossos tecidos, a nossa vida vai se diminuindo. Ainda que tem algumas pessoas que se alimentem de luz aqui e ali. Mas por enquanto vamos supor que a gente está vivendo num mundo onde a gente vai se alimentar, certo? Então, aspecto prioritário para melhorar a indigestão: entender que a gente precisa fazer uma faxina na quantidade de material mal digerido no nosso sistema ama. E o fato da gente não estar sentindo fome é porque o nosso corpo está ocupando as enzimas em digerir essa craca que está ali dentro, ok? Como é que a gente ajuda nesse processo? A gente ajuda nesse processo com chá de gengibre, com erva doce, um pouquinho de erva doce. Então, o gengibre pode ser em pó, o gengibre pode ser a lasca do gengibre. Você deixa o gengibre fervendo, se for a lasca, uns 10 minutos. Aí você deixa lá 1 litro de água, aquilo fervendo. Depois que começou a ferver, você conta uns 10 minutos. Põe lá 1, 2, 3 lascas. Deixa aquilo dali forte. Tá? No final que você desligou, joga a erva doce em cima. Deixa aquilo abafado. E aí você põe isso numa garrafa térmica. E a cada meia hora, mais ou menos, 1 hora, você toma um dele. Certo? Aí você vai ver que você, às vezes, pode passar um dia inteiro só tomando chá de gengibre com essa erva doce. E você, mesmo assim, não sente fome. Na perspectiva do Ayurveda, a gente está estimulando a tua fome, está jogando mais capacidade digestiva, está estimulando os teus sucos digestivos. Eles ainda estão tendo que falar, toda coisa que eles abrem uma gaveta, a gente fala: nossa, isso daqui tá um nojo, ainda vai demorar mais um tempo. Pode ser que na primeira meia hora você já fique com fome. Pode ser que leve 1 dia, 2 dias para você ter fome. As pessoas de constituição mais vata, que ficam mais gripadas ou
com infecção, assim, à torta direita, precisam tomar um pouco de cuidado com esses jejuns mais prolongados. As pessoas que têm mais resistência, que têm mais, assim, uma gostosice aqui e ali, pode ficar um dia nisso sem problema, tá? Mas a ideia é que quando você faz esse processo de Amapachana, que é começar a digerir essa toxina, você procura fazer o mínimo de estresse no teu sistema. Porque é muito difícil você ficar fazendo faxina com alguém em casa, tipo, querendo conversar e tomar chá contigo, certo? Então, o ideal nisso é final de semana. Quanto mais você puder sem estar fazendo nada, só caminhando suave, tipo, cuidando da casa, mas fazendo isso com calma e podendo a cada meia hora tomar uma xícara lá disso quente ainda. E aí você vai até que apareça a primeira fome. A primeira fome que vai aparecer é uma fome muito suave. O ideal é você fazer um arroz, assim, pode ser um arroz integral, pode ser uma lentilha ou qualquer coisa assim, que você vai tomar só o caldo, tá? Como é que é isso? Você vai botar uma quantidade grande de cominho, uma quantidade razoável de cúrcuma. Cúrcuma é o açafrão da terra. Aí você vai poder botar outros temperos também, certo? Mas basicamente tem que ter cominho, cúrcuma e gengibre, se a pessoa quiser também. E você vai ficar cozinhando esse arroz numa proporção que é 16 partes de água para 1 de arroz. Aí você fica cozinhando isso, na hora que o arroz estiver pronto, você não vai comer esse arroz, você só vai tomar esse líquido. Esse líquido vai estar com um pouquinho ali de semente de gergelim, talvez. Uma coisa suave, tá? Pode botar uma folha de orégano. E aí você vai ficar tomando essa sopa, que a gente chama de manda, que é para estimular o teu Agni a se restabelecer. Depois que você sentiu mais fome, tudo isso a gente está botando mais graveto na fogueira, para ela ir ficando cada vez mais forte de novo. Aí você vai reduzir e fazer a mesma sopa com 1:8, e você vai comer esse arroz no final. Aí depois você vai fazer essa sopa de 1:4, aí depois você vai fazer uma de 1:2, e depois a gente chega no Khichdi, que é o coisa mais nutritiva e fácil de digerir que tem no Ayurveda. Sempre usando muito esses temperos, certo? Então a ideia, que a gente chama isso de Sansarjana Krama, é a capacidade da gente reanimar a nossa fogueira metabólica, certo? Tem um nesga de calor ali, de capacidade metabólica. Você tem que botar um graveto bem fininho e ficar soprando. Aí aumentou um pouquinho, você põe um graveto um pouquinho maior e assopra. E aí põe um graveto maior, põe um graveto maior, põe um graveto maior, põe um tronco, não sei o que e tal. Ao longo do tempo você volta a tua fogueira. E aí fica fácil da tua fogueira digerir qualquer coisa. No caso de quem sente muita fome? No caso de quem sente muita fome, a gente vai ver que essa fome é uma fome, a princípio, muito mais da agitação mental do que da nossa capacidade de digerir as coisas, certo? Porque quando a gente está com muita ansiedade, com muito vata no nosso sistema, nosso estômago fica fazendo isso, mas o suco gástrico lá dentro não está ativo, certo? Então, fome no Ayurveda é o estômago fazendo isso, que a gente chama de Samana Vayu, o vata ligando o sistema, mas dentro, o pita, o Pachaka Pita, mexendo aquilo dali e conseguindo cortar a comida, certo? Se você só sente essa vontade de comer, que não tem uma queimação ou uma sensação assim de, nossa, eu preciso comer agora, é só assim, ai, eu estou sentindo a minha barriga dizendo que está com fome. Mas isso daí, para o Ayurveda, é vontade de comer. Essa definição de vontade de comer e fome é fundamental. As pessoas que têm indigestão crônica, normalmente têm algum grau de ansiedade acontecendo, que leva sempre ela a comer alguma coisa mesmo que ela não esteja com capacidade metabólica para isso. Quando a gente fica tomando chá, a gente traz um calor para o estômago, ele fica mais estável, o vata apazigua, e a gente tem a capacidade de esperar a fome verdadeira aparecer. E não aquela no teu estômago dizendo, eu preciso de um doce. Ok? Então agora a gente vai botar isso na prática, de uma forma onde você consiga encaixar na tua rotina, e depois você tenha uma orientação alimentar para que você consiga fazer com que tua capacidade metabólica seja restabelecida com saúde. Certo? Interessante, né? Eu adoro. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!